Quem vai pregar hoje é o pastor Nassif. Pastor, vem para cá, uma salva de palmas. Tenho um carinho enorme pelo pastor Nassif. Quando eu era criança, gostava demais, ele era pastor aqui na igreja, gostava demais de vê-lo pregar. E ele, desse jeito dele de contar, de explicar o evangelho com profundidade, mas fazendo a gente dar risada também, sempre me impactou desde cedo. Paixão missionária, ele que começou o movimento do missionário aqui na igreja. Eu lembro que ele vinha com um globo assim nos cultos e falava como que a gente devia pregar o evangelho, falar de Jesus. Sempre foi algo que ardeu no seu coração e que me inspirou. E num momento especial da minha vida, tinha terminado o namoro, estava meio triste, eu fui lá na igreja do pastor e tive um tempo de cura na minha vida, onde ele me recebeu com muito carinho, ministrou no meu coração de forma muito especial. E eu tenho um grande amor, pastor, pelo senhor, pela tia Lúcia, por toda a sua casa. Você faz parte da nossa história, da nossa igreja, então recebê-lo aqui é sempre, sempre, sempre uma grande alegria. Vamos orar pelo pastor? Estenda sua mão para cá. Pai querido, muito obrigado pela vida do pastor Nassif. Muito obrigado, Deus, porque as marcas de Jesus estão presentes na sua história. E quando ele prega, ele não conta apenas histórias, ele mostra o evangelho presente na sua vida. Eu quero pedir que hoje, mais uma vez, o Senhor use com autoridade, que possamos sair daqui edificados, ministrados pela tua palavra. Que o Senhor use o teu servo e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Pastor. Obrigado, Michel. Privilégio. Ele estava falando do globo, que nós íamos ter a conferência missionária, e eu pensava, como é que eu vou mobilizar a igreja? Aí eu peguei esses globos infláveis do mundo, assim, e andava com ele debaixo do braço na igreja inteira, a semana inteira, de domingo, tudo que é culto. O pessoal falava, que é isso? Eu falei, como que é isso? Globo? Aí eu falava, bota o dedo no lugar. Aí o sujeito botava o dedo no lugar. Eu falei, esse é o país tal, ore por ele agora, tem que ganhar o povo lá para Cristo. E aí um dia eu cheguei aqui na igreja, o pessoal falou assim, você tirou o globo de debaixo do braço? Eu falei, tirei. Ele falou, estou vendo onde você botou. Aí ficava me alugando aí que eu botei o globo aqui dentro. Mas a gente vai envelhecendo, né? A sabedoria sai da cabeça, vai para a barriga, coisa assim. Mas privilégio, honra, gostoso demais estar aqui. E me sinto privilegiado pelo fato de ser talvez o único velho que teve acesso a esse lugar hoje, com idade de risco e tudo. Então, que interessante como o mundo está, não é? Você não acha interessante? Eu acho muito interessante o que está acontecendo. Teorias de conspiração. Quantas você tem? Eu tenho 28 já diferentes. Teorias de conspiração. Você escolhe a que você quer. Eu estou esperando ter 52 e eu vou ficar uma por mês, né? Uma cada mês, ou uma por semana, pelo menos. Porque é impressionante tudo o que está acontecendo. Você já parou para imaginar a expressão, se Deus quiser, como mudou de sentido? Nossa, tem um sentido completamente novo para mim. Se Deus quiser, se Deus quiser mesmo. Pode imaginar, dezembro de 2019, 7 bilhões de agendas fabricadas para 2020, e Deus lá no céu dando risada, falou, vai quebrar tudo. E ele já sabia o que é pior, né? Ou melhor, não sei. Se Deus quiser. Você quer ver outra coisa que mudou para a minha vida? A oração de Jesus nunca fez tanto sentido para mim. O pão nosso não é meu. É hora de pensar em quem está comigo, quem está do meu lado, meu companheiro de jornada, minha casa, meu amigo, meu vizinho. O pão nosso de cada dia nos dá para o ano todo, nos dá hoje. Parece que Jesus estava vivendo na pandemia. Senhor, dá hoje, amanhã já não dá nem para pensar o que vai acontecer. Olha que mundo maravilhoso que nós estamos vivendo. Não é um mundo legal? A única certeza que a gente tem no mundo hoje é a incerteza de tudo. É muito legal. Nós seres humanos gostamos de controlar as coisas. Queremos ter algum controle sobre as coisas.
Nós queremos saber onde vamos, o que vamos fazer, quando vamos viajar, onde vamos trabalhar, que hora sai, que hora vem, o encontro, e não sei o que, não sei o que lá. Nós queremos ter algum controle. E agora, a gente aprendeu que não tem controle de nada. Quem é casado já aprendeu que não tem controle de nada. O homem que já casou sabe que não tem controle de nada, é ela que controla. Mas, senão a pandemia está ensinando. Nós não temos nada para controlar. A gente não controla nem a pressão arterial, nem a corrente sanguínea, nem o oxigênio em volta da gente, e nem o tal do vírus. Que interessante. Ou a gente vive no mundo crendo em Deus, ou desespera. Ou a gente decide por vida, ou decide por morte. Abre sua Bíblia comigo em Juízes. Juízes. Eu gosto muito de futebol, então escolhi um tema em Juízes. O que Juízes tem a ver com futebol? No futebol tem juiz, né? Juízes 6. Uma história muito conhecida, acredito, da maioria de vocês. Tem tanto fio aqui, dá choque se pisar em algum sem querer, que eu não consigo ficar muito tempo parado atrás de um lugar só. Eu vou ficar estudando aqui para ver onde eu vou. Tá bom. Juízes 6. Abriu? Amém? Amém, não? Nossa, só ali abriu. Amém, irmãos? Abriram Juízes 6? Tá bom. Então tá. Diz assim a Bíblia Sagrada. De novo, que significa de novo. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Durante 7 anos Deus os entregou, os israelitas foram entregues nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por causa dessa dominação louca, os israelitas fizeram para si esconderijos, ficaram dentro das casas e não se comunicaram com mais ninguém, com máscara e tudo, nas montanhas e nas cavernas e nas fortalezas. Alguns foram para Maceió também, João Pessoa. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, agora preste atenção na mudança de cenário aí, você consegue achar uma mudança de cenário. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região a leste deles, quem é que convidou essa galera para vir? Invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo do caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo, eram chatos mesmo, sabe? Tipo o torcedor daquele time. Acabava com tudo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. O pessoal que foi lá para a fortaleza. Acabava com tudo. Muito bem. Eles subiam trazendo os seus animais, os quais e as suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu. Olha isso, empobreceu tanto que os israelitas finalmente clamaram por socorro ao Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, tem aí a Bíblia. E ela me faz um convite para viver ou para morrer. É uma escolha minha hoje. Eu quero te pedir, Jesus, nos ajude a entender esse pedaço da Bíblia. E que ela, a Bíblia, produz em nós mudanças importantes, perspectivas novas, jeitos de ver diferente as coisas. Nos abençoe, todos nós. Tira todo e qualquer tentativa do mal de atrapalhar a nossa mente, o nosso raciocínio, o nosso coração. Trabalha nas nossas emoções, tira de nós preocupações agora e ajuda-nos a ficar concentrados no que a sua palavra tem para a gente hoje. Nos abençoe, te pedimos, pois oramos no nome forte de Jesus. Amém. Amém. Contar rapidinho a história para você. O que é que está acontecendo aqui? Juízes é um livro interessante. Não tinha ainda rei em Israel. Daqui a pouco chegaria um rei. Mas eles eram dirigidos, o povo era dirigido por uma suprema corte.
uma espécie. E os juízes cuidavam de Israel, de maneira que as pessoas, quando tinham dificuldades, iam até o juiz, resolviam as coisas, eles orientavam para lá, para cá, para lá, para cá. E nesse tempo, os israelitas às vezes obedeciam às orientações de Deus, e eram por isso protegidos em relação aos inimigos ao redor, aos inimigos internos que às vezes se infiltravam. Deus os protegia. Por isso, por causa da obediência a Deus, porque sabiam que Deus bem queria da vida deles, eles sabiam o que fazer, o que deixar de fazer, Deus também os prosperava. Afinal de contas, eles estavam numa terra próspera. Mas de vez em quando, eles relaxavam nessa obediência, nessa consagração, nessa santificação, e partiam para aprontar coisas que eles bem sabiam, Deus não se agradava daquilo. Não era o projeto de Deus para a vida deles. Mas eles se desviavam no caminho, vamos assim dizer. E aí então Deus levantava uma nação vizinha e usava a nação vizinha como instrumento de cair a ficha do povo. Como instrumento de, acorda mané, olha o que você está fazendo. Como instrumento de, filhão, abre o olho. Como instrumento de, põe a mão na consciência. Como instrumento de, se toca. E quando Deus levantava aquela nação inimiga, Deus o fazia na intenção de que os israelitas parassem para pensar: que burrada, se a gente obedece o Senhor, faz o que Ele deseja, se nós andamos nos caminhos do Senhor, Ele nos protege e nos prospera. E se a gente faz o contrário, o inimigo entra, arrebenta com a gente. É o que está acontecendo. 7 anos de pauleira, mais ou menos o tempo que vai levar a quarentena. Ninguém vai falar, está amarrado, anula essa palavra. Gente, o que é 7? 7 é um número que vem depois do 6 antes do 8, significa 7. Mas os israelitas gostam de dar símbolos aos números, não tem nenhuma magia nisso. 1 é unidade, 3 perfeição, 7 mais que perfeito, 6 imperfeição. 6, imperfeito do imperfeito do imperfeito. Não tenta achar isso no chapéu do Papa, nem no código de barras, vai perder tempo. E 7 é um símbolo de perfeição. O que significa para mim 7 anos? Que eles apanharam até que aprenderam. Podia ser 7 minutos, podia ser 0 minutos, se eles não tivessem se desviado. E o que está acontecendo? Deus levanta os midianitas. Mas se você perceber que nós lemos aqui, com os midianitas vieram daqui a pouco uma turminha a mais. Poxa vida, os amalequitas e outros povos da região. Do tipo assim, os midianitas estão batendo nos israelitas, os israelitas estão apanhando pra caramba, já está 4-0, mas eles vão querer até 7. Tem coisas que a gente nunca esquece. E aí os amalequitas falam: peraí, o negócio está tranquilo, vamos fazer também. E invade. E os outros povos falam: e gente, os caras já estão tontos, é bater, é pegar, é roubar, é levar. E mais gente vem aprontando em cima deles. E em vez de eles chegarem rapidinho, no versículo 6, os israelitas, quando empobreceram, porque aí quando está sem grana a coisa dói, clamaram ao Senhor. Era para ter acontecido rápido. Então, quais são as lições dessa história? Eu não estou dizendo que Deus botou a tal da pandemia porque Ele precisava dar uma lição ao planeta Terra. Pode até ser.
Pode ser que Deus use a pandemia que Ele jogou no planeta Terra inteiro, em 7 bilhões de pessoas, só para mexer com você. E Deus costuma fazer isso, Ele erra a pontaria de vez em quando. O Jonas estava fugindo da presença de Deus, da obediência de Deus, foi para o porão do navio, estava dormindo, o sono da fuga, babando lá no porão do navio, e Deus falou: já sei, vou jogar uma tempestade para despertar o Jonas. Esse era o verdadeiro despertamento espiritual. Só que em vez de Deus jogar a tempestade só na cabeça do Jonas, jogou no navio inteiro, no mar inteiro, e todo mundo estava lá, dançou. E agora pode ser que Deus esteja colocando essa pandemia no planeta só para ver se a tua ficha cai. Não sei. O que eu sei é que essa história diz para mim que Deus levantou os midianitas para castigar Israel, com a expectativa de que eles imediatamente se arrependessem. Mas levou 7 anos para acontecer. Então deixe-me mostrar algumas coisas que acontecem quando, em vez de cair a tua ficha e você falar: Deus, o que eu aprontei? Ou talvez você bem saiba, entendi. O que Deus deseja que você faça é não o que os israelitas fizeram no começo. A Bíblia diz que eles tiveram medo. E porque eles tiveram medo, eles se esconderam em cavernas, nas montanhas, nas matas. Ficaram acuados, encolhidos, medrosos, escondidos. E o que acontece quando a gente opta pelo medo, em vez de optar pelo que se deve fazer, e já já a gente descobre? Primeira coisa que acontece quando eu fujo de medo, eu tenho quem acusar. Eu tenho quem acusar pela desgraça na minha cabeça, na minha vida, na minha casa, pelo problema, pela catástrofe, pela miséria, pelo desemprego, pela fome, pela enfermidade, pela dor, pelo abandono. Eu tenho a quem acusar. Foram eles. E quando eu tenho quem acusar, é quase como dizer: eu estou me inexcusando. Existe a palavra, não acusando, me inculpando. Eles fizeram isso. Os midianitas, os amalequitas, o pessoal dos coxa branca, todo mundo veio em cima agora. Todos os inimigos. Tem a quem acusar. E quando uma pessoa parte na sua vida de problemas, de catástrofe, de dificuldade, de pandemia, de solidão, de medo, de sei lá do que está passando, só acusa os outros, não tem remédio para essa pessoa. Segundo, os israelitas fizeram o que não era para fazer, e você não pode fazer. É se auto-vitimizar, que é primo da acusação. Quando eu acuso os outros, eu me auto-vitimizo. Então eu estou passando dificuldade, perdi o emprego, estou doente, perdi a namorada, alguma coisa aconteceu, está difícil a vida, o problema está lá fora, o vírus está aí, e não sei o que lá, e não sei o que lá, eu acuso os outros, os chineses. E me auto-vitimizo. O que aconteceu comigo? Cara, conhece gente assim? Tem uns que são crônicos, né? O auto-vitimizado é incurável por qualquer pessoa de fora. Porque ele só sabe acusar e dizer: tadinho de mim. O que é essa pessoa? É a pessoa que espera que outros resolvam a sua vida. É a pessoa que entrega as decisões importantes da sua vida a outras pessoas. É a pessoa que entrega o seu emocional a outras pessoas para eles decidirem sobre a sua vida. Não, para com isso. Medo é uma forma de fé. Medo é o exercício prático da fé no que vai dar de errado. Eu tenho
medo que vai acontecer, se eu tenho fé nisso que vai acontecer de ruim. Se você não acredita nisso, olha o que está escrito em Provérbios. Diz assim em Provérbios capítulo 10, versículo 24. O que o ímpio teme, lhe acontecerá. Mas olha lá, o que os justos desejam, lhe será concedido. Provérbios diz. Quando eu tenho fé naquela desgraça, ela vem. Parece que eu atraio, parece que eu viro imã. Sabe por quê? Porque na verdade, o medroso se auto-sabota para que aquilo de fato aconteça. É uma espécie de fé. Em vez de fé em Deus, fé no medo. O medo é fé. E interessante que quanto mais medo você tem, mais você alimenta o monstro do qual você teme, com o medo. Outro dia falaram assim para mim, cachorro, se ele perceber que você está com medo, ele avança. Se ele perceber que você não está com medo, ele fica no canto dele. Eu falei, é? Já fui mordido de tudo que é jeito, não deu certo ainda. Mas é verdade. Eu já vi um cara na televisão, cachorro indomável. Ele dá uma segurada no cachorro, dá uma ordem, o cachorro senta. Porque ele não tem medo. Medo é um jeito de fazer as coisas acontecer, porque a gente se auto-sabota, sabota as circunstâncias e depois diz, está vendo como ia? Eu sabia que isso ia passar. Os israelitas estavam assim. Porque eles tiveram medo, em vez de correr ao Senhor, que era a expectativa de Deus, eles se esconderam, se encolheram, ficaram tímidos, não sei como fala essa palavra, ficaram tímidos, e por causa disso, o inimigo cresceu. Quando nós temos medo, inimigos oportunistas aparecem. Deus levantou Midian, mas veio a Amalequita, veio mais um montão de gente, porque o medo atrai inimigos oportunistas. Para pensar. Para pensar nisso. E finalmente, empobreceram. Porque o inimigo vinha, arrebentava com tudo. Vai começar um projeto, alguém puxa o tapete. Vai fazer uma coisa, alguém fez errado para você. Alguém traiu, alguém fraudou, alguém não sei o quê. As coisas não andam, as coisas não andam, as coisas não andam. Assim estavam os israelitas. Por quê? Porque em vez deles fazerem o que Deus esperava que eles o fizessem, eles optaram por ter medo do que está lá fora. Eu não vim aqui pregar para você, a pandemia não existe, o coronavírus não existe. De jeito nenhum. Existe, tome suas precauções, mas viva sem medo. Eu vou contar uma historinha. O mês passado eu fui ao México, num estado chamado Querétaro, na cidade de Querétaro, tipo estado de São Paulo, cidade de São Paulo. O México é um país pobre em relação, por exemplo, aos Estados Unidos, coisa assim. E em certo sentido em relação ao Brasil. Mas o estado de Querétaro é um estado quase ausente de cartéis de drogas, com pouca violência em comparação ao resto do país. E eu fui lá e vi umas coisas interessantes. Eu não estou dizendo que é para a gente copiar. Estou dizendo o que eu vi. As pessoas de máscara, algumas de luvas. E eles fazendo lá o que fizeram aqui comigo à entrada. Eu fui num shopping center. Uma cidade linda, linda, numa arquitetura. Quem estuda arquitetura, vá a Querétaro ver os prédios dos caras. Eles gostam de prédios nas montanhas, que saem de cima da montanha e avançam para o vale. Eles têm umas arquiteturas lindas lá. Interessante. Eu fui no shopping center. E para entrar no shopping center, não na loja do shopping, no complexo, você tem que estar de máscara. E eles medem a sua temperatura no pulso, nunca na testa. Porque eles aprenderam que na testa toda hora vai ter um treco. Então, no pulso pega do mesmo jeito e não vai fazer mal. Então,
você dá o pulso, eles medem a temperatura, marcam a sua temperatura, você entra no complexo. Aí você vai entrar na loja, tem alguém na porta da loja com alquinho. Bota alquinho na sua mão, vê se você faz tudo direitinho, bota em quantidade. E aí você pisa num tapetinho, ou está molhadinho, ou tem um negócio branco parecendo sal grosso. Eu já fui orando, né? Mas tinha que botar os pezinhos lá, e aí você entra na loja. Quando você vai pegar qualquer mercadoria, tocar em qualquer mercadoria, a sua mão já foi sanitizada. Além deles sanitizarem a loja. Você vai no restaurante, a mesma coisa. Você para, o sujeito põe alquinho na sua mão, você está de máscara, só vai tirar lá na mesa. Pisou no tapetinho, aí ele te leva até a mesa, você senta, você pode tirar sua máscara então. E aí eu estava no Uber, e ouvindo o noticiário. O motorista do Uber estava ouvindo o noticiário, ele falou assim: o senhor quer que eu mude? Eu falei: não, eu quero ouvir o noticiário. Para saber como vai a vida lá, era uma viagem mais ou menos de uma meia hora. E é interessante, eu ouvi um sujeito sendo entrevistado sobre a economia do Estado, e eles disseram assim: no último mês, porque nós decidimos não parar de viver, tomamos as providências, as precauções necessárias. Eles chamam lá a distância de sana distância. Sana distância, luvas, máscara, que eles chamam lá de tapa-boca, mas tinha que tapar o nariz também. E eles não pararam nada, eles disseram: no último mês o estado de Querétaro alcançou a marca de 100 mil novos empregos, porque nós decidimos enfrentar essa situação. Que interessante. Eu não estou dizendo que nós temos que sair na rua despreocupadamente, mas nós não podemos encolher por qualquer coisa que queira nos assustar, tenha vindo sobre nós por alguma culpa diante de Deus ou não. Nós devemos optar por aquilo que os israelitas deveriam ter feito. 3 coisas pelo menos. Se você está enfrentando, todos nós estamos enfrentando essa pandemia. Se você, além da pandemia, está enfrentando suas lutas pessoais, inimigos têm se levantado, visíveis ou invisíveis, físicos ou só no seu emocional. Talvez o seu inimigo seja a sua depressão, sua tristeza, sua frustração, seu luto, sua dor, seu desemprego. Talvez o seu inimigo seja uma doença que está no seu corpo. Não sei o que você pode estar passando, mas eu quero dizer para você: escolhe viver e não morrer. Porque se você escolher o medo, você escolheu morrer. Os inimigos oportunistas se levantarão e piorarão a sua vida. Você vai se encolher cada vez mais e empobrecer ao ponto de ser destruída por causa do medo. Não. Opte por viver. E o que eu tenho que fazer se eu optar por viver? 3 coisas basicamente. Primeira delas: arrepende do teu pecado. Se você entende que a pandemia do planeta Deus está usando para falar exclusivamente com você, arrependa-se. Se a despeito da pandemia, algo na sua vida Deus tem mostrado com clareza para você, você não tem dúvidas do que Deus quer ou não quer na sua vida, arrepende. Vai diante de Deus e fala: Deus, perdão. Confessa. O que é confessar? Não é acusar os midianitas. Senhor, eu sei que o Senhor quer da minha vida, mas o Senhor viu o que a pandemia está fazendo, né? Não. Senhor, eu sei que o Senhor quer da minha vida, mas o Senhor conhece a minha sogra? Também não. Senhor, olha, eu sei o que o Senhor conhece da minha vida, mas o Senhor conhece o governador da... né? Também não. Confessar é dizer: Senhor,
o Senhor está certo. Sabe qual é o antônimo? Antônimo é o contrário, não é? É assim, longe, perto, certo? Isso é antônimo, não é? Sim ou não? Magro, gordo, alto, baixo, né? Feio, Nassif. Quer dizer, o Nassif é feio, bonito é o Michel. Antônimo. Antônimo. Sabe qual é o antônimo de santidade? Ou o antônimo de pecado? O antônimo de pecado não é santidade. Santidade é resultado do antônimo de pecado. O antônimo de pecado é verdade. A Bíblia Sagrada diz que todos nós pecamos, e se dissermos que não somos pecadores, mentimos e fazemos Deus mentiroso. Mas se confessarmos os nossos pecados, se dissermos para Deus, é verdade, eu confesso, fui eu estou, eu fiz, eu deixei de fazer, esse sou eu mesmo, esse foi o meu pensamento, essa foi a minha intenção secreta de coração quando eu fiz aquilo, está certo, é verdade. Aí você tem o perdão de Deus. Se você olhar o Novo Testamento, em nenhum lugar alguém pede perdão depois da ressurreição de Cristo. Não tem mais. Porque Cristo perdoa os nossos pecados na cruz do Calvário, mas precisa confissão. Se confessarmos, se declararmos para Deus que é verdade, o que Ele está falando que eu sou, o que Ele está falando que eu fiz, o que Ele está falando que eu não fiz, o que Ele está falando que era a intenção verdadeira do meu coração, tudo isso aí que Ele está falando é verdade. Isso é confissão. Começa daí. Se Deus está falando, menina, olha o que você está fazendo com a outra. Rapaz, para com isso. Olha o que você está aprontando. Olha a sua intenção de coração com essa jovem, com esse trabalho, com esse dinheiro, com aquela coisa. Confessa. Confessa. Fala, Senhor, é verdade. Perdoa-me. Pode falar perdoa-me. Eu gosto de falar perdão. O Novo Testamento fala confessa, mas quando eu confesso, para mim já é dizer, está me perdoando, né, Deus? Obrigado. Porque aquele sangue que foi derramado na cruz, que serviu para a minha salvação, serve para a minha purificação diária. Quando eu confesso. Primeiro, confessa. Segundo, lembra dos milagres de Deus no passado de tua vida. Se você ler o texto todo, quando os israelitas vão clamar ao Senhor, o Senhor começa a falar com eles. E o Senhor vai dizer assim, vocês se esqueceram do que eu já fiz por vocês. Lembra que eu peguei a geração lá atrás, tirei do Egito com mão poderosa, eu realizei esse milagre, esse milagre, esse milagre, esse milagre, esse milagre, esse milagre, esse milagre. Opta por lembrar os feitos de Deus no passado da tua vida, no passado mais remoto da tua vida, do que ficar olhando para o problema que aconteceu agora e ter medo do problema imediato, em vez de colocar lembrança nos milagres de Deus na sua vida. Olha para trás, vê o que Deus fez, os milagres que Ele fez. Como Ele te salvou, como Ele te resgatou, como Ele escreveu o seu nome no livro da vida, como Ele já respondeu oração, como Ele já mexeu com você. Olha para o passado e vê o que Deus fez, em vez de olhar para o passado imediato ou presente da situação ruim e ficar com medo. Quando você olha quem é Deus, o que Ele já fez, volta à fé. Volta à fé. E terceiro, o texto diz, o Senhor fala, lembra-te da minha palavra. Eu sou o teu Deus, que te comprei, que te resgatei da escravidão do Egito. Eu sou o teu Deus que te trouxe para este lugar. Eu sou o teu Deus que tem a tua vida debaixo do controle. Eu sou teu Deus que antes mesmo que uma palavra venha à tua boca, eu já sei. Eu conheço todas as suas necessidades. Eu sou teu Pai. Sabe? Quando eu vejo a pandemia lá fora, eu tenho
duas possibilidades: medo, que me leva à morte; fé, que me leva à vida. Se eu tiver medo do problema, fé no problema, isso vai me encolher, vou me esconder, os inimigos oportunistas se aproveitarão e eu empobrecerei. Eu não estou falando só de pobreza financeira, que é uma das coisas, mas pobreza de tudo, de espírito, de alma, de sonhos, de projetos, acaba tudo. Você vive com o olho no dedão do pé, quem não tem barriga grande, senão olha só a barriga. Mas se eu optar por lembrar os feitos maravilhosos de Deus na minha vida, e se eu lembrar da palavra dele, ou seja, da promessa, ou se você preferir, das promessas dele, então eu quebro o círculo do medo e passo a viver o círculo da fé. Você pode imaginar quantas recomendações eu recebi dos meus irmãos em Cristo, na minha cidade e da minha família, porque eu estou pregando aqui hoje, amanhã, segunda, eu vou pregar no Rio em 6 igrejas, depois em São Paulo em 4 igrejas, depois em Sumaré numa igreja 4 dias, e o pessoal, pelo amor de Deus, Nassif, não abraça. Cuidado, eu tenho cuidado, eu estou abraçando só 1/3 das pessoas que eu queria abraçar, e estou tomando todos os cuidados possíveis. E é gozado, né, esse mundo hoje falar fica aí longe de mim é uma expressão de amor, né? Interessante isso. Mas eu vou enfrentar, eu vou lá. Eu peguei avião, o avião veio lotadaço dos Estados Unidos para cá, e veio lotadaço de São Paulo para cá, sem um lugar vazio, todo mundo sentado nesses banquinhos assim, né, sabe, pequenininho, né? Esses aviões silenciosos, sabe, que é tão pequeno o espaço entre um banco e outro, que os seus joelhos tapam as orelhas, você não escuta nada, é um silêncio total, de tão apertado que é, e o pessoal na hora de botar a bagagem, né, respira em cima, é uma benção. Mas eu não posso ter medo, eu não vou me encolher, eu vou sair, vou fazer o que eu preciso fazer, porque eu estou colocando a minha lembrança nos feitos maravilhosos de Deus e na palavra dele que me promete. Ele é o meu Deus, ele cuida de mim, eu não vou escorregar, não vou tropeçar em pedra, ele me segura nas mãos. O Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta. O Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? Nem altura, nem profundidade, nem coisas presentes, nem futura, nem perigos, nem espada, nem bandidos, nem demônios, nem espíritos, nada pode me separar do amor de Deus por mim e de mim, de Deus, porque por meio de Cristo eu sou mais do que vencedor, e se Deus é por mim, o corona que aguente, quem será contra mim? Ah, pastor, você está falando de você pegar e morrer. Fui para o céu, mané, tchau. Tem gente com medo de morrer, gente. Para com isso, nós vamos morrer. Todos vocês vão morrer. Todos. Você já notou? Não pode ter medo. Medo de morrer? Crê ou não crê? Ai, minha avó tem 147 anos, ela pegou o Covid. Olha, eu não posso imaginar. Se ela for... O quê? Já está fazendo hora extra faz tempo. Não pode ter medo, gente. O medo faz acontecer aquilo que eu temo. O medo é alimento do monstro que eu temo. Como a gente faz para viver diferente? Deus espera que você se arrependa. Se Ele mostrar alguma coisa para você que você tem que se arrepender, arrependa-se. A pandemia acaba? Provavelmente não, mas você se levanta, a enfrenta e ganha dela. Procura colocar sua memória nas coisas maravilhosas que Deus já fez na sua vida. E nunca se esqueça da palavra. Opte hoje. Eu vou ouvir o medo e o pânico em volta de mim, noticiários da esquerda e da direita. Eu vou dar ouvidos só para isso, ou eu vou dar ouvidos para a palavra do meu Deus. Toma as providências necessárias e de peito erguido, cara erguida, olhando para frente, sai, porque não tem midianita, amalequita, coxa branca, palmeirense que aguenta a gente quando a gente crê no Senhor. Amém ou não amém?
Amém. Mas olha, tem uma coisa que precisa fazer. Talvez você que está nos visitando hoje, ou você que já vem aqui há algum tempo, esteja enfrentando medo. Você está vindo na igreja, você fala, poxa, eu estou com medo. Não é errado ter medo. O medo é uma faca de 2 gumes. Ou ele alimenta o monstro, o qual você tanto teme, ou você, pela fé, transforma o medo no oxigênio da coragem. Porque a gente só precisa de coragem quando tem medo. Se não tem medo, não precisa de coragem. Só precisa ter coragem quem está com medo. Então, se eu olho para o meu Senhor, a vida está em paz, ou se eu precisei confessar, e agora eu estou com medo, eu falo, Senhor, me dá do teu poder, do teu Espírito Santo. O Senhor não deu espírito de covardia, mas de coragem e força, e vai enfrentar. Mas se você nunca recebeu Jesus, se você nunca na sua vida disse, Senhor Jesus, eu sei que você morreu numa cruz por mim, eu já ouvi isso na igreja, já li isso, já assisti um filme, e eu creio nisso. Mas você nunca com a tua boca, por conta a Bíblia Sagrada diz que se a gente crê com o coração, com a boca, a gente tem que falar, Senhor, eu te recebo como meu Salvador, eu me entrego ao Senhor. A Bíblia Sagrada diz que todo aquele que com a boca, alguns com a mão, invocar o nome do Senhor, chamar pelo Senhor, este será salvo. Salvo em termos da vida eterna, e salvo também do medo que possa se abater sobre nós. Quando eu clamo, Jesus, eu quero, entra na minha vida. Eu sei que você morreu na cruz, é verdade, eu sou pecador, mas eu te convido agora. Sabe o que acontece? A Bíblia Sagrada diz, a Bíblia diz que o Espírito de Deus entra no seu coração e dá 4 coisas para você. Primeiro, perdoa todos os seus pecados. Todos os seus pecados. Segundo, te dá uma nova vida para viver nesta vida. Uma vida sem lutas, sem pandemias. Não, uma vida com lutas, com pandemias, com vírus, com vacinas, sem vacinas. Mas uma vida de vitória em todas essas circunstâncias. Vida que ele veio dar, ele disse, o diabo veio matar, roubar, destruir. Ele é o amalequito, o midianita. Mas eu, Jesus, vim para destruir as obras do diabo e dar a você vida, e vida em abundância, vida que dá certo, vida com propósito, vida com direção, vida que está em paz, porque Deus está protegendo e pode amar o outro, pode abençoar outras pessoas, uma vida gostosa. Terceiro, te dá a luz. A Bíblia Sagrada diz que o mundo já nas trevas, que o inimigo de Deus, diabo, demônios, espíritos malignos, coisa ruim, estão tomando a vida das pessoas de um jeito ou de outro, conscientes ou inconscientemente. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando eu recebo Jesus, Ele é a luz do mundo, e quando a luz entra, a escuridão vai embora. Libertação de qualquer coisa ruim. E por último, a vida eterna. A vida eterna. A vida eterna. A vida eterna. É muito bom ter Jesus, porque se a morte for autorizada pelo Senhor a me levar via Covid, eu só fui para o céu, eu só fui para a eternidade com Ele. Quem tem Jesus não morre, vive para sempre. Mas depende de você, depende de você, depende de você. Você alguma vez na sua vida disse, Senhor Jesus, eu creio, soltou da sua boca, Senhor Jesus, eu creio, então eu confesso, é verdade, eu sou essa pessoa aí, mas entra no meu coração agora, me perdoa e me dá essa nova vida, me dá a vida eterna, me dá a tua luz, eu quero ser teu, eu quero ser tua para sempre. No momento em que você fazer isso, o Espírito de Deus entra na tua vida, carimba o teu coração, te marca para a vida eterna e começa uma transformação de vida maravilhosa para você. Amém?
Então quem já tem Jesus no coração vai me ajudar rapidinho aqui, porque esse piano está dizendo para mim que eu tenho que cair fora. Você vai fechar os olhos agora. Todo mundo vai fechar os olhos e vai orar por todo mundo que está aqui. Você vai fazer uma oração muito simples. Você vai orar assim: Espírito Santo de Deus, trabalha na mente e no coração de cada pessoa que está nesse auditório. Revela para eles a tua vontade, o teu amor, a tua salvação, a tua libertação, o teu perdão. E você ora assim também: eu repreendo toda obra do mal que tenta cegar o entendimento de qualquer pessoa. Ore isso, ore isso. E você que está nos visitando, eu vou falar uma oração bem simples. A oração que eu vou falar é assim: Senhor Jesus, eu creio que você morreu na cruz por mim, é verdade, eu preciso do Senhor. Então agora eu abro o meu coração e eu te recebo. Você me quer do jeito que eu sou? Então eu abro o meu coração. Entra na minha vida agora, entra no meu coração. Eu vou falar essa oração. E se você puder, fala atrás de mim, com voz alta, suficientemente alta para você ouvir a tua voz. Porque quando você falar essa oração, o diabo vai ouvir, vai ficar derrotado para sempre na tua vida. E o Senhor vai ouvir, e o Espírito Santo dele entrará na tua vida e será seu Salvador para sempre. Só precisa crer. Se você nunca fez essa oração, da onde você está, repete comigo assim: Senhor Jesus. Repete comigo: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu naquela cruz por minha causa. Eu abro a porta do meu coração e eu te peço, entra no meu coração, perdoa os meus pecados, me dá a tua luz, esta nova vida e a vida eterna. Muito obrigado, porque o Senhor me ama e me aceita do jeito que eu sou. Amém e amém. Eu não sei quantas pessoas fizeram essa oração, mas eu quero animar você que fez essa oração a procurar alguém da igreja e dizer: eu quero aprender mais de Deus, eu quero ficar firme com o Senhor. Dá a essa gente da igreja o privilégio de acompanhar você. Deixe-me dizer uma coisa para finalizar: Deus te ama do jeito que você é, mas Ele não quer que você fique onde você está. Ele tem muito para você. Se aproxime do povo dessa igreja para crescer no conhecimento desse Deus que acabou de entrar no seu coração. Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Fica com Deus.